vocês? Preparado para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre hiato, ditongo e tritongo. Não, peraí, para aí. Antes de começar a ver o meu vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal. Dá um like, compartilha com seus colegas. Vamos ao vídeo? Vamos à aula de hoje? Vamos, vem! Bem, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre as vogais. O que são vogais? Bom, nós temos a vogal A vogal E, I, O, U. Não se pronuncia a gente só pronuncia quando tem um acento. Nesse caso aqui não tem acentuação, então é a letra E, é a vogal E, tá bom? Então vamos lá. Quando eu vou identificar o hiato, o ditongo, o tritongo? Quando eu tenho que observar a classificação dessas vogais. Então, a letra A, ela sempre vai ser vogal. Ou seja, ela sempre vai ter o som forte, tá? A letra E, a letra O, elas vão ser vogais e semivogal. Então, em momentos de algumas palavras ela vai aparecer como vogal e outras palavras ela vai aparecer como semivogal, tá? A letra I e a letra U sempre vai ser uma semivogal. Vamos ver isso na prática? Vamos lá, primeiro exemplo do hiato, vamos lá? Hiato é quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde, Paraíba e soar. O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é o hiato, tá? De acordo com o exemplo que eu falei aqui agora, a definição de hiato, tá? Então, como eu já falei, hiato é o quê? Quando eu tenho duas vogais, só que elas não ficam juntas, porque elas, ao se pronunciar, elas têm o som forte. Lembra que eu falei? Então, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma vogal. Eu não tenho semivogal. Pensa em duas pessoas que têm a personalidade forte. Elas não podem ficar juntas, né? Porque acaba que explode, certo? É a mesma coisa com as vogais quando elas são pronunciadas de forma forte. Então, saúde. Então, eu sei que eu tenho duas vogais fortes. Então, elas se separam, tá? Isso também pode acontecer com a palavra Paraíba. Eu tenho duas vogais, por elas terem um som forte, eu tenho que acabar separando-as, tá? Agora, uma coisa que é muito fácil de você identificar se a palavra é ditongo, se a palavra é tritongo, se a palavra é hiato, é você fazer a separação silábica, tá? É sempre importante você fazer. Mesmo que sua professora numa atividade só peça para você identificar se é hiato, ditongo ou tritongo, é importante que você em um local de rascunho, alguma coisa assim, você comece a fazer a separação silábica, fica muito mais fácil para você identificar se é hiato, ditongo ou tritongo, tá? Pode acontecer também um hiato quando tem três vogais juntas, tá? Só que elas se separam. Também pode acontecer o hiato dessa maneira. Tá bom? Vamos ao exemplo de uma palavra que tenha três vogais, porém elas se separam? Vamos lá? Então, lembra que eu falei que há casos de palavras que têm três vogais, porém elas são separadas? Então, ela não pode ser considerada um tritongo. Por quê? Porque houve a separação aqui delas. Então, quando acontece esse caso aqui, também ocorre um hiato, tá? Vamos agora para o exemplo do ditongo. Ditongo quando dois sons vocálicos, ou seja, as vogais, estão juntas na mesma sílaba. Por exemplo, peixe, saudade e paixão. Então vamos lá. Eu peguei o exemplo de algumas palavras que são ditongo. O que é ditongo? Lembra que eu já falei atrás um pouquinho? Ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba e elas não se separam. Então, por exemplo, a palavra saudade. Lembra que eu falei que o A sempre vai ser vogal
e aqui o U, no caso, é uma semivogal, tá? Então aqui, ó, peixe, ó, P. Aqui o E vai ser vogal e aqui o S vai ser uma semivogal. Na palavra sabão, sabão, a vogal vai ser a letra A e a letra O vai ser a semivogal. Porque se você ouvir a palavra sabão, parece que termina com U, né? Mas na verdade se escreve com a letra O. Mas o som que ela traz pra gente é o som do U, tá? Mas é sabão. Então, vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal e semivogal. Aqui, nesse caso, são algumas palavras que são exemplos de ditongo. Então, ditongo são duas vogais que não se separam da mesma sílaba, tá bom? Tritongo. Tritongo é quando três vogais estão juntas na mesma sílaba. Por exemplo, Averiguei, Uruguai e Saguão. Vamos lá. Conforme eu já falei, quando eu tenho tritongo, é quando eu tenho três vogais na mesma sílaba e elas não se separam, tá? Ó, uma, duas, três. Uma, duas, três. Essas aqui são só duas palavras que eu dei exemplo. Existem várias outras palavras que tenham três vogais juntas na mesma sílaba e elas não se separam. Então, recapitulando, hiato é quando eu tenho vogais fortes e elas precisam se separar, elas não ficam na mesma sílaba. Ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba e elas não se separam. E o tritongo é quando eu tenho três vogais na mesma sílaba e elas não podem se separar, tá? Bem, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu